interessa aqui no artigo 21, inciso 23, a linha D, que foi a alteração da emenda constitucional número 49 de 2006, que a responsabilidade quanto aos danos nucleares, né, eles são objetivos. O que significa isso? Na verdade, existe uma questão ambiental, né, e a questão ambiental traz aí a obrigação, ou a responsabilidade objetiva na composição dos danos. Então, quando cometido um ato qualquer que gere um dano nuclear, a exemplo do dano ambiental, como prevê o artigo 225 da Constituição Federal, existe, inclusive, toda a instalação nuclear que seja feito aí o exame, o EIA-RIMA, né, o exame de impacto ambiental, conforme prevê o artigo 225, parágrafo 1º, a linha A da Constituição Federal, e também o licenciamento ambiental, conforme prevê a resolução 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Então, a resolução 237 traz essa questão. O importante é que na linha D do artigo 21 do inciso 23 da Constituição Federal, traz que a responsabilidade pelo dano ambiental, como é no direito ambiental e no direito nuclear, um dano de direito nuclear, então será aí um dano nuclear de responsabilidade objetiva. Então tem que provar aí o nexo, né? Tem que provar o nexo e o dano em si, ou seja, a composição do dano, sem a necessária obrigação de comprovar em juízo, nos termos do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, não há necessidade de provar responsabilidade subjetiva, ou seja, que o ato que gerou o dano nuclear seja ou por dolo ou por culpa, não é verdade? Não interessa o dolo, não interessa a culpa, como prevê, na verdade, o dano ambiental e também o dano nuclear, seguindo aí a linha da responsabilidade das administrações públicas dentro daquelas esferas da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, né? Político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, quando fala aí nas esferas, né? A esfera administrativa federal, a esfera administrativa estadual e a esfera administrativa municipal, aonde a responsabilidade será sempre objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e também na forma prevista no artigo 43 da Lei 10.406 de 2002, que diz que a responsabilidade da administração pública será sempre objetiva, reservado aí o direito de regresso e aí sim a apuração da responsabilidade subjetiva, ou seja, do dolo da culpa por parte do servidor. Então, veja que a responsabilidade por dano nuclear, ela será sempre será objetiva. Então, nós temos aí uma sequência, né, determinadas, como se vê nesse slide, uma sequência determinada de leis que trouxeram aí essa matéria, essa disciplina, esse tema direito ambiental, né? Trouxeram a ênfase ao direito ambiental, principalmente à luz da possível responsabilização de forma objetiva, como prevê o artigo 221, aliás, artigo 21, né? Inciso 23, a linha D da Constituição Federal. Tivemos inicialmente a Lei 6.803 de 80, Lei 6.803 de 80, é a lei que dispõe sobre as diretrizes, né, básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. Então, veja, já existe aí um nexo entre o direito nuclear e o direito ambiental, uma vez que citado aí a poluição na forma lá do artigo da Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Depois veio em 74 a Lei 6.189, né? A primeira lei é de 1980, a Lei 6.803,
a Lei 6.189 de 74 alterou a Lei 4.118. Essa lei criou o quê? Essa lei, na verdade, ela criou o chamado CNEN, ou seja, CNEN, que é a Comissão Nacional de Energia Elétrica. A Comissão Nacional de Energia Elétrica foi criada pela Lei 4.118, de 62, né? De 62, a Lei 4.118. Também foi criada a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, a CBTN, pela Lei 5.740, de 71, Lei 5.740 de 71, e agora essa Lei 6.189, agora não, em 74, né, criou aí a empresa nuclear brasileira, né, as empresas nucleares brasileiras, sociedades anônimas, o SA, a chamada Nuclebras, que foi criada pela Lei 6.189 de 71. Ainda tem uma lei importante, que é a Lei 10.308 de 2001, né, que seleciona aí os locais para construção e licenciamento, como eu falei lá na questão da resolução 237 do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, a operação e a fiscalização, também os custos, as indenizações, dependendo do nível de responsabilização, que é sempre objetiva no caso do dano nuclear, né, a responsabilidade civil objetiva, e também essa lei traz as formas de garantias, né, com referência aos depósitos de rejeitos, olha, é importante, os rejeitos radioativos, né, o que aconteceu lá em Goiânia, né, aquela questão a energia nuclear lá que causou um dano danado, né? Então, nós temos aí, hoje temos a Lei 12.305, que trata exatamente dessa questão da política reversa, ou seja, a necessidade que as empresas têm de recolherem o próprio lixo, né? Então, nós temos aí o artigo 21, inciso 23, artigo 21, inciso 23, e também temos aí a competência quanto à utilização, ao comércio, à indústria da energia nuclear, prevista lá no artigo 22, inciso 26. Artigo 22, inciso 26 da Constituição Federal. O que diz o artigo 22? O artigo 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre, né, no inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Então, cabe aí, é privativo da União, e não cabe aos estados, né? Os estados e os municípios não podem legislar sobre a questão nuclear. Então, não existe aí uma decisão semelhante à DIN 6343, né, que o STF decidiu que os estados e os municípios também podem legislar sobre a Covid-19, né, aquilo que está previsto no artigo 3º da Lei 13.979, de 2020, né? Aqui não. Então, aqui o STF decidiu, tanto na DIN 329, a DIN 329 de 2004, né? A DIN 329 de 2004, que somente a União pode legislar sobre energia nuclear, somente a União pode legislar sobre energia nuclear. Assim também decidiu o STF nessa decisão jusrealista na DIN 330, também na DIN 4.973, de 2020, né? A DIN 4.973, lá do Sergipe, de 2020. Essa 330 é lá do Rio Grande do Sul, de 1990. Então, elas trouxeram essas duas últimas, restrições à implantação lá no Rio Grande do Sul e também no Sergipe, de instalações industriais destinadas à produção de energia nuclear. Então, veja que trouxe aí, na verdade, em resumo, né, somente a União pode legislar sobre energia nuclear, é o que prevê o artigo 22, inciso 26
da Constituição Federal. Então, essa emenda constitucional número 49 de 2006, ela excluiu o monopólio da União quanto à produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos. O que são radioisótopos? Na verdade, são os radioisótopos de meia-vida, né? Aqueles que são usados pelos médicos, com os produtos agrícolas e também na indústria, né? Na verdade, houve aí uma modificação com essa